capítulo 21. Vou pôr meu celular aqui. Não vou pegar para cair, né? João, capítulo 21, eu vou ler o versículo 3. Vai estar longe para ganhar um pouquinho mais de tempo. Dar uma resumida aqui que eu tinha preparado. João capítulo 21, versículo 3 diz assim: E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Respondeu-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam. João capítulo 21, versículo 3 e 21 diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Respondeu-lhe: Nós também vamos contigo. E saíram e entraram e no barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Amém? Nós estamos aqui diante de um texto, um versículo que eu li, e certamente os irmãos já ouviram mensagem sobre ele, ou leitor em glória. Texto muito conhecido das igrejas atuais, a quantos nós vivemos. E rapidamente aqui, para dar uma pequena introdução, nós vamos recordar que no capítulo 20, nós vemos que existe outro contexto também muito conhecido das igrejas, a quanto Maria Madalena está ali ao sepulcro e não encontra Jesus, porque ao terceiro dia nós sabemos que Jesus tinha se ressuscitado. E ali, diante daquele texto, daquele cenário, João e Pedro também correram ali até a porta do sepulcro, e nada se viu. Mas sabemos que João creu na palavra, a ponto Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Nós vemos também que ali, ao saírem dali, os discípulos, Maria Madalena também ficou ali, e diante daquele cenário, os anjos também ali apareceram, ali para assim falar com ela. E então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde colocaram. Maria Madalena se tomou uma grande tristeza naquele cenário, a quanto ela não via o Senhor, o quanto ela amava. E ela sentiu tristeza, pensando que tiveram levado o corpo dele, não sabia para onde tinha ido o corpo dele. E aí, diante do grande amor que ela sentia por Jesus, tomou uma grande tristeza no seu coração. Nós vemos também, diante desse texto, que Jesus ali também apareceu depois para falar com Maria. E no primeiro instante ela não o reconheceu, mas quando Jesus chamou ela pelo nome, Maria, ela ouviu a voz de Jesus. Talvez nós estamos dentro de um cenário a quanto nós estamos aqui e não vemos a Jesus, mas hoje Jesus te chama pelo nome. Aleluia. Jesus, ele te chama pelo nome. E Maria ali conheceu a voz do mestre. Foi assim que ela chamou ele, mestre, reconhecendo que ele era mestre. E ali então Jesus deu uma ordem, para Maria: Não me segues, por ainda não voltei ao Pai, mas vai, ao encontrar meus irmãos, dize-lhes: Estou assentado ao meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhe tudo o que o Senhor lhe dissera. Essa foi a ordem de Jesus para Maria Madalena: pregar a ressurreição dele. Então, continuando o texto, no capítulo 20, 19, diz assim: Então, ao entardecer daquele dia,
Isso no terceiro dia, o primeiro da semana. O primeiro da semana é o domingo, a quantos estamos hoje. Os discípulos estavam reunidos, a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se ao meio deles e disse: aqui é um mistério. Os discípulos estavam trancados, certamente cultuando ali trancados, com medo das autoridades. E mesmo trancados, as portas de Jesus, por um milagre, apareceu no meio deles. Talvez eles estavam vivendo um momento difícil, um momento de medo. Talvez é esse momento que você está vivendo agora, um momento de medo, de angústia, de luta, de provações. E aí é o momento que você vai até o teu quarto e se tranca, como aqueles discípulos fizeram. Se trancaram lá dentro e começaram a orar, começaram a cultuar o Senhor. E é nesse momento que você se tranca no seu quarto, começa a orar, começa a buscar o Senhor, que Jesus vem adentro do teu quarto e começa a responder a tua oração e começa a operar um milagre na tua vida. Então, enquanto falavam os discípulos, mostrou-lhe as mãos. Então os discípulos ficaram muito alegres e verem ao Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim o Pai me enviou, eu também vos envio. E assim foi a primeira aparição de Jesus com os discípulos. Nós vimos também, já dando uma corrida aqui, no capítulo 24, contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Tomé não estava nesse dia, quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Não acreditarei. Tomé só acreditava se fosse ver. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos e outra vez Tomé estava com eles. A porta estava trancada quando Jesus apareceu. Pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca o meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao Jesus lhe afirmou: Tomé, por que vistes, acreditaste? Bem-aventurado os que não viram, mas os que creem. Bem-aventurados somos nós, que estamos aqui. Não vimos o Senhor com nossas vistas, mas sentimos a presença dEle e ainda cremos nele, que Ele é o Todo-Poderoso de nossas vidas. E bendito somos nós por isso. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais que Jesus Cristo é o Filho, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E aqui está o texto quanto eu li. Quando Jesus aparece no beira da praia, onde o versículo 3 que eu li, que diz: Simão Pedro diz: vou pescar, e eles o encorajaram: vamos, contigo também. Saíram ao lado, entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Nada pegaram. Passaram a noite inteira pescando e eles nada pegaram. Nada pegaram. Certamente um desânimo, uma tristeza, um sentimento de fracasso. A gente vai fazer algo e não conseguir êxito. Tomou-se do coração dos discípulos, daqueles que estavam no barco naquele momento. Mas mal sabia eles que Jesus estava ali, à beira da praia, somente observando aquele momento. E ao amanhecer, Jesus pergunta, ali mesmo da beira da praia, e eles um pouco distante, ali no mar, Jesus pergunta se eles tinham algo de comer. Eles disseram: não temos nada de comer. Então, ainda mesmo assim, eles não reconheceram, novamente, eles não reconheceram que era Jesus que estava ali à beira da praia, propriamente falando com eles. E Jesus dá-lhe uma ordem para eles: lança a rede do lado direito do barco, e tu os verás
o que vai acontecer. E eles pegaram peixes. Aqui eu entro uma pergunta para mim e para a igreja. Como você obedece uma voz de alguém que você não conhece? Porque em primeiro momento os discípulos não conheceram que era Jesus que estava à beira da praia. Mesmo recebendo aquela ordem, eles obedeceram. Certamente eles ali indagando entre eles aqui, conjuntura minha ali, naquele cenário, olharam para o outro e disseram assim: já que estamos aqui, né, passamos a noite inteira pescando, vamos fazer o que esse homem está pedindo, vamos lançar, né? Quem sabe, se vir é lucro, se não vir, nós vamos continuar na mesma quanto nós estamos. Então ali eles lançaram a rede e obtiveram êxito, pescaram 153 grandes peixes, diz a Bíblia, que eles pegaram naquela manhã, no amanhecer. E aí então o discípulo, quanto Jesus mais amava, disse assim para Pedro: Pedro, é Jesus. Depois de acontecer esse milagre, diante daquele cenário, houve um despertar ali em João. João falou: Pedro, é Jesus. E Pedro ali já estava propriamente nu, percebendo, né, que era Jesus, vestiu sua túnica e logo foi ao encontro do mestre. E logo depois foram os discípulos. E Jesus, ele é perfeito na minha e na sua vida. Ele já estavam esperando os discípulos com um banquete, ali com peixes e pães. Talvez estamos passando por momentos difíceis, né? Passamos por momentos desanimadores na nossa vida, momentos de tristeza, momentos a quanto pensamos que estamos fracassados nos nossos objetivos, né, de conquista, assim como aquele sentimento tomou no coração dos discípulos. Mas Jesus, ele vem no momento a quanto nós estamos assim. Ele não tarda nas nossas vidas. Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste do propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Ele sempre nos estará esperando com um banquete, assim como Ele estava esperando os discípulos na beira da praia, ali com aquela fogueira, com um pouco de peixes, pães, né? E Jesus assim ofereceu a eles, né, o pão, o peixe. Pediram para eles que trouxessem um pouco dos peixes que eles tinham apanhado, por mais que era 150 grandes peixes, a rede assim não se rompeu. Esse cenário, esse contexto é cheio de milagres de Jesus. Nós vamos entrar profundamente nesse texto, nós vemos grandes milagres de Jesus. A rede não se rompeu. Jesus estava ali esperando eles. E Jesus sempre observava os discípulos, assim como Ele nos observa no cenário de vida quando estamos vivendo. E assim eu creio na palavra de Jesus, que o milagre, que a resposta virá sobre as nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que a igreja possa se colocar de pé.